Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Quem se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Instruções dos espíritos. Orgulho e humildade. Missão do homem inteligente na terra. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como de muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito no entender do mundo têm geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua própria pessoa, não podem elevar-se até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo só os leva muitas vezes a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, levá-los, inclusive, a negar até mesmo a divindade. Ou, se chegam a admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que somente eles são suficientes para bem governá-lo, tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem, considerando-o sem apelação as sentenças que pronunciam. Se eles se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso esteja acima de seu alcance, mas é que seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer de seu pedestal. É por isso que só tem sorrisos de desdém para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito espírito e saber para acreditar em coisas boas, segundo eles, boas somente para gente simples, e considerando aqueles que as levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem, será necessário para eles entrar como os outros nesse mundo invisível de que zombam, e lá que seus olhos se abrirão e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem lhes conceder parte igual, dizendo que o reino dos céus é dos simples. Jesus dá a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam. Isso por uma razão muito natural. É que a humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é uma revolta contra ele. É preferível, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre em espírito, conforme o mundo entende, e rico em qualidades morais. Quem se eleva será rebaixado. Nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino,
colocou-o no meio deles e respondeu: Digo-lhes em verdade, que se não se converterem e não se tornarem como crianças, não entenderão no reino dos céus. Quem, portanto, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criança, como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São Mateus. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, demonstrando que deveria lhe pedir alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Ordena, disse ela, que estes meus 2 filhos tomem assento em seu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabes o que pedes. Podem vocês 2 beber do cálice que vou beber? Eles responderam: Podemos. Jesus lhes replicou: É verdade que vão beber do cálice que eu beber, mas quando se sentarem à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, será para aqueles a quem meu Pai preparou. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos ficaram indignados contra os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os para perto dele, lhes disse: Sabem que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tomam com império. Assim não deve ser entre vocês, mas aquele que quiser tornar-se o maior, que seja servo dos outros, e aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, que seja escravo de todos, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, lhes propôs esta parábola dizendo: Quando forem convidados a bodas, não tomem o primeiro lugar com receio de que não esteja entre os convidados uma pessoa mais considerada e que aquele que os convidou venha dizer-lhes: ceda seu lugar a este. E então, constrangidos e envergonhados, terão de passar a ocupar o último lugar. Mas quando forem convidados, vão colocar-se a ocupar no último lugar, a fim de que quando chegar aquele que os convidou, lhes diga: meu amigo, venha mais para cima. E então esse será um motivo de glória diante de todos aqueles que estiverem à mesa, pois todos aqueles que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas. Estas máximas decorrem do princípio da humanidade, que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou com estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser se tornar o maior, que seja servidor de vocês. E nesta também: quem se rebaixar será elevado, e quem se elevar será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo,
mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e muitas vezes bem pequenos aqueles que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrer, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar o que constituía sua grandeza na terra e que não se levar a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento, nada mais possuindo. Chegam ao outro lado muito privados de tudo, como náufragos que perdem tudo, até as próprias roupas. Conservam somente o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, pois veem acima deles e resplandecentes de glória os que eles espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra explicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram de posição elevada numa existência são rebaixados a uma classe numa existência seguinte. Se tiverem sido dominados pelo orgulho e pela ambição, não procurem, pois, o primeiro lugar na terra, nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, pois Deus saberá muito bem conceder-lhes um mais elevado no céu, se o merecerem. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos prudentes, e as relevaste aos simples e aos pequenos. São Mateus. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por tê-las escondido aos sábios e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que pelos primeiros se deve entender os humildes que se humilham diante de Deus e não se julgam superiores a todos, e pelos segundos os orgulhosos, envaidecidos por sua ciência humana, que se julgam prudentes, porque negam, tratam a Deus de igual por igual, quando se recusam a admiti-lo. De fato, na antiguidade, sábio era sinônimo de instruído. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela àqueles do céu, aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos se surpreendem que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, que daqueles que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz por atraí-los a Ele, provando-lhes que existe. O poder de Deus se manifesta nas menores coisas como nas maiores. Não põe a luz sob o alqueire, porquanto a difunde em ondas por toda parte. São cegos, portanto, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, visto que lhes agrada mantê-los fechados. A vez deles chegará, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus,
e não o acaso na mão que fere seu orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos não convencer-me, deve proceder dessa ou daquela maneira, em tal momento, e não em tal outro, porque esse momento é que me convém. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os executores de toda a sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe seus condições e não aceita de outros. Escuta com bondade aqueles que se dirigem a ele com humildade, e não aqueles que se julgam mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente com sinais surpreendentes, diante dos quais o incrédulo mais obstinado deveria se inclinar? Sem dúvida que poderia, mas então onde estaria o mérito deles e, por outra, de que serviria? Não são vistos como os dias alguns deles refutar a evidência de mesmo dizer: se eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade e que seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que tolhe sua visão. De que adianta apresentar a luz a um cego? É necessário, portanto, curar primeiramente a causa do mal. É por isso que, como médico hábil, Deus castiga em primeiro lugar o orgulho. Não abandona, portanto, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso ocorra com sua própria vontade. E quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão por si próprios em seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja com vocês, meus caros amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus dá a missão de vir nos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar em seu aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível minha palavra e que dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Vocês todos encarnados que estão em dificuldades e que procuram a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar a seus olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vocês. Os grandes exemplos que lhes foram dados são muito pouco seguidos e, no entanto, sem humildade, podem ser caridosos com seu próximo? Oh, não, pois esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que são todos irmãos, que devem se auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, só se ornam com virtudes que vocês não têm, como se vestissem um hábito para esconder as deformidades do corpo. O invólucro do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador teria feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuam jamais as ideias que seus cérebros orgulhosos engendram.
o rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos que são iguais a ti deitam sobre palha? O infeliz que passa fome não é igual a ti? A essas palavras teu orgulho se revolta bem, o sei. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas apertar-lhe fraternalmente a mão, jamais. O que dirás? Eu, de sangue nobre e grande da terra, seria igual a este miserável coberto de trapos. Vã utopia de pseudo-filósofos, de fossemos iguais, porque Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto. É verdade que suas roupas não se assemelham, mas se ambos ficarem despidos, que diferença haverá entre vocês? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não descobriu ainda nenhuma diferença entre o sangue de um grande senhor e de um plebeu. Entre aqueles do senhor e aqueles do escravo. Quem te garante que também tu já não foste miserável e infeliz como ele? Que também não pediste esmola, que não a pedirás um dia, e esse mesmo a quem hoje desprezas? Não eternas as riquezas? Não desaparecem com este corpo, envoltório perecível de seu espírito? Ó, assume em ti mesmo um pouco de humildade. Lança afinal teus olhares sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e o rebaixando no outro. Levanta-te, de que a morte não te poupará, como não poupa ninguém, que teus títulos não te preservarão, que a morte poderá te atingir amanhã, hoje, a qualquer hora, e se te enterras em teu orgulho. Então te lamento, pois serás realmente digno de compaixão. Orgulhosos que eram antes de ser nobres e poderosos, talvez estivessem abaixo do último de seus criados. Curvem, portanto, suas frontes altivas, que Deus pôde rebaixar no momento em que mais as elevarem. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem os olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são moldados com a mesma massa. Seus títulos e seus nomes em nada os modificam. Permanecem no túmulo e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, tu és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso de tua cruz, humilhar-te para lhes dar um pedaço de pão. Inclino-me diante de ti, como és nobremente santa e grande a meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, oprimidos e confiantes, Deus dá o reino dos céus. E tu, moça pobre, criança voltada ao trabalho, às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que choras? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno a Deus. Aos passarinhos ele dá alimento, tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater teu coração. Gostarias também de enfeitar tua cabeça de flores e misturar-te com os felizes da terra. Tu,
te dizes que, como essas mulheres que vês passar tresloucadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores inumeráveis estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus. Se não quiseres que teu anjo da guarda volte para ele com o rosto coberto sob suas asas brancas e te deixe com teus remorsos sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida, aguardando ser punida no outro. E vocês todos que sofrem injustiça dos homens, sejam indulgentes com as faltas de seus irmãos, podendo que vocês mesmos são isentos de culpa. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofrem com as calúnias, abaixem a cabeça diante dessa prova. Que lhes importam as calúnias do mundo, se sua conduta é pura? Deus não pôde recompensá-los por ela? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grandioso e poderoso. Ó meu Deus, será necessário que Cristo volte pela segunda vez a esta terra para ensinar aos homens tuas leis que esqueceram? Terá de expulsar novamente os vendedores do templo que conspurcam tua casa, para casa que é unicamente lugar de oração, e quem sabe, ó homens, se Deus lhes concedesse essa graça, talvez não o renegariam como outrora, talvez o chamariam de blasfemador, porque humilharia o orgulhoso dos fariseus modernos. Talvez o fizessem recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entre a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para fazer um ídolo que passaram a adorar. Homens civilizados, vocês fazem o mesmo. Cristo lhes deixou sua doutrina. Deu-lhe o exemplo de todas as virtudes e vocês abandonaram tudo, exemplos e preceitos, concorrendo todos com suas paixões. Vocês escolheram um Deus de seu agrado, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, alheio aos interesses do mundo. O Deus que vocês modelaram e ainda o bezerro de ouro que cada um adapta a seus gostos e suas ideias. Despertem, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque seus corações. Sejam generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, façam o bem com humildade, que cada um passe a demolir aos poucos os altares que ergueram no orgulho. Numa palavra, sejam verdadeiros cristãos e terão o reino de verdade. Não duvidem mais da bondade de Deus, quando Ele lhes dá tantas provas dela. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram, quando o Senhor lhes der uma manifestação mais clara de sua clemência, que o enviado celeste só encontre em vocês uma grande família. Que seus corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá lhes trazer. Que o eleito só encontre em seu caminho as palmas que vocês depositaram para seu retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então seu mundo
se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerem insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar sua sociedade civilizada, rica de ciências e, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, aí então não nos restará senão chorar e gemer por sua sorte. Mas não será assim. Voltem a Deus, seu Pai, e todos nós que contribuirmos para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Que assim seja. Lacordaire, Constantine, 1863. Homens, por que se queixam das calamidades que amontoaram sobre suas cabeças? Desprezaram a santa e divina moral de Cristo. Não se surpreendam, porquanto se a taça da iniquidade transbordou de todos os lados. O mal-estar se generaliza. A quem dar a culpa, senão a vocês que procuram incessantemente esmagar-se uns aos outros? Não podem ser felizes sem mútua benevolência. E como pode a benevolência existir com o orgulho? O orgulho, esta é a fonte de todos os seus males. Aplicam-se, portanto, em destruí-lo, se não quiserem ver perpetuar-se suas funestas consequências. Um único meio de oferecer para isso, mais infalível, tomem por regra invariável de sua conduta a lei de Cristo, lei que vocês rechaçaram ou falsificaram em sua interpretação. Porque têm em tão grande estima o brilho e encanta os olhos, em vez daquilo que toca o coração, porque o vício na opulência e objeto de suas adulações, ao passo que só tem um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade. Que um rico libertino perdido de corpo e alma se apresente em qualquer lugar e todas as portas se abrem para ele. Todas as atenções são para ele, enquanto mal se dignam todos a saudar com certa deferência o homem de bem, que vive de seu trabalho, quando a consideração dispensada aos outros é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que levam. Que interesse podem ter em se corrigir os seus defeitos? Ocorreria de modo totalmente diverso se o vício dourado fosse fustigado pela opinião geral como o é vício em trapos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cobiça e de dinheiro, podem dizer sem dúvida, mas por que deixaram que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque cada um quer elevar-se acima do seu irmão. Hoje a sociedade sofre as consequências disso. Não esqueçam que semelhante estado de coisas é simples, sempre sinal de decadência moral. Quando o orgulho chega aos últimos limites, é um indício de queda própria, pois Deus sempre atinge os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para dar-lhes tempo para refletir e emendar-se sob os golpes que de vez em quando desfere contra seu orgulho,
para adverti-los, mas em vez de se humilhar, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível é sua queda, quanto mais alto tenham subido. Pobre raça humana cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, toma coragem de novo em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado para tua miséria. Abre os olhos à luz àquele que estão as almas daqueles que não vivem mais e que vêm te chamar a teus verdadeiros deveres. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e as grandezas de sua passageira existência são mesquinhas comparadas com a eternidade. Eles te dirão que o maior é aquele que foi o mais humilhado entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servos, que finalmente a caridade e a humildade, essas duas irmãs que andam de mãos dadas, são os meios mais eficazes para obter graças diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Missão do homem inteligente na Terra. Não fiquem orgulhosos por aquilo que sabem, pois esse saber tem limites bem desmarcados no mundo em que habitam. Mas suponho que você seja uma das sumidades inteligentes desse globo. Nem por isso tem algum direito de se envaidecer. Se Deus, em seus desígnios, o fez nascer num meio em que você pôde desenvolver sua inteligência, é porque quer que a utilize para o bem de todos. É uma missão que lhe dá, pondo em suas mãos o instrumento com que pode desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las à lei. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não lhe mostra que deve capinar? E que diria se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir seu patrão? Diria que é horrível e que merecesse ser despedido. Pois então, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra seu Senhor a enxada que lhe deu e foi confiada para trabalhar a terra? Tem direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso das terras? Sem dúvida, o será e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada, se todos os homens que possuem se servissem dela conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade progredir seria fácil. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam lições para adverti-lo.
de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862.